Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um semestre. E, justamente neste semestre 2021/2, eu estarei ministrando a disciplina de instalações elétricas para vocês. Então, hoje, na nossa primeira aula, eu vou apresentar um pouquinho do plano de ensino, de tudo que a gente vai estar desenvolvendo na disciplina de instalações elétricas e fazendo uma abertura aí em relação aos princípios preliminares, né, para a gente poder estar desenvolvendo um projeto elétrico. Bom, nessa disciplina, que ela compreende de 40 horas, né, nós vamos ver toda a parte do desenvolvimento de um projeto elétrico de baixa tensão. Lembrando que projetos de baixa tensão que os engenheiros civis podem assinar são de valores até 75 kVA, tá? Acima disso, somente os engenheiros eletricistas podem dimensionar esses projetos, tá? Até 75 kVA, basicamente a gente pode dimensionar projetos residenciais, comerciais, né? Desde que não ultrapasse essa carga, tá? Essa carga de 75 kVA. Diante disso, um engenheiro civil ele consegue fazer projetos monofásico, bifásico, trifásico, desenvolver projetos luminotécnicos, tá? Fazer todo o projeto de instalação elétrica predial de uma edificação, fazer todos os dimensionamentos necessários para um projeto. O que ele não faz é o dimensionamento do poste para fora da edificação, né? Então, do padrão elétrico, né? Que é aquele padrão, que é o quadro de medição, que está lá na frente da edificação, daquele padrão para dentro da edificação, compete ao engenheiro civil. Fora da edificação, aí já compete ao engenheiro eletricista, porque ele tem, durante a sua grade curricular, os dimensionamentos corretos para dimensionamento da rede elétrica, beleza? Basicamente, nós vamos trabalhar com duas normas, que é a norma 5410, durante o dimensionamento dos projetos elétricos, e a 5413, tá? Que é da parte de luminância. Então, que habilidades vocês têm que desenvolver durante essa disciplina? Vocês têm que ser capazes de desenvolver projetos elétricos, tá? Na ementa, ele até parece projetos telefônicos, mas a gente acaba direcionando mais a disciplina para a parte de projetos elétricos, porque é o procedimento mais padrão aí, é o que a gente realmente consegue desenvolver nessas 40 horas, beleza? Bom, como eu comentei, na aula de hoje nós vamos apresentar um pouquinho do plano de ensino e as noções gerais de um projeto de instalações elétricas, que eu já vou conversar com vocês. Depois a gente vai ter nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre o fornecimento de energia elétrica, os tipos de produção de energia, né, existentes, e nós vamos, na sequência, começar realmente o projeto das instalações elétricas, falar um pouco sobre o projeto de interruptores, lâmpadas, né, falar sobre o sistema de interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor intermediário, como que a gente coloca eles, em que locais são importantes a sua utilização, né? Nós vamos ter uma parte de cálculo de iluminância, algo que é bastante importante nos projetos elétricos, é entendermos que cada ambiente, conforme a sua utilização, ele tem uma necessidade de iluminação. Então, para isso existe a norma de iluminância, tá? A norma de iluminância, que é a 5413, ela refere-se a essas condições de quanto de iluminação cada ambiente necessita conforme a sua utilização. Então, a gente vai ter uma aula para falar um pouquinho sobre isso. Uma aula relacionada ao dimensionamento das tomadas, né? Então, não é simplesmente colocar tomadas de forma aleatória no ambiente. Por norma, existe uma quantidade mínima que a gente deve dispor no ambiente. É claro, se o cliente quiser mais tomadas, fica a critério dele acrescentar mais tomadas e discutir junto com o projetista isso. Mas nós temos que estabelecer pelo menos um mínimo dentro de uma edificação, conforme a metragem do ambiente e o perímetro, beleza? Depois nós vamos ter uma aula direcionada aí à parte do traçado dos eletrodutos de uma edificação, dimensionamento dos disjuntores, né? Fazer toda a parte do traçado, dimensionamento de circuitos, né? Como que faz a montagem de um quadro elétrico com os seus respectivos disjuntores, né? Fazer um quadro de carga, né? Então, fazer todo esse processo de dimensionamento, desde o quadro de medição, que está lá na frente da edificação,
para o quadro de distribuição, que ele está dentro da casa, onde dentro dele existem os disjuntores para os circuitos. E como que a gente divide esses circuitos? Qual que é a melhor forma de divisão de circuitos, tá? Então, a gente vai abordar sobre tomadas específicas, tomadas de uso geral, todos os elementos que são necessários para desenvolver um projeto elétrico. A gente vai estar abordando de forma bem detalhada, para que no final do semestre vocês consigam desenvolver o diagrama unifilar e, consequentemente, finalizar um projeto residencial completo, tá? Lembrando que não basta eu saber mexer no software, né? Antes de mexer num software, a gente precisa ter os conhecimentos básicos iniciais para a gente poder saber o que a gente pode configurar ou não dentro do software, tá? Então, de antemão, eu já adianto que, para qualquer tipo de projeto, pessoal, não adianta a gente saber mexer em software. A gente precisa alimentar o software. O software é uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento do projeto, mas eu informo a vocês que, se vocês não souberem alimentar o programa, não adianta nada, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as normas que a gente vai estar trabalhando. Então, a norma 5410, ela compreende aqui uma norma relacionada às instalações elétricas de baixa tensão, tá? Então, aqui nessa norma, a gente tem diversas informações que nós utilizaremos durante o semestre. Além de utilizar essa norma, eu também vou passar para vocês um manual da Energisa, tá? Onde ele tem bastante informação, bastante conteúdo, que vai ser aí bem bacana para o desenvolvimento de projetos de vocês, beleza? Então, tudo que nós temos aqui, a gente vai estar falando aí de forma bem geral, puxando sempre, né, porque o engenheiro civil tem a habilitação de desenvolver, tá? Tudo aquilo que for acima de 75 kVA, então a gente não direciona nas nossas aulas, porque aí não compete ao engenheiro civil esse tipo de projeto. E nós vamos tratar também sobre a iluminância. Tá? Deixa eu só abrir aqui. A 5413, ela trabalha com a iluminância de interiores. Essa norma de iluminância, ela é uma norma pequena, com 13 páginas, tá? Então, vou só trazer aqui para vocês que os ambientes, conforme a sua utilização, eles necessitam de uma iluminância necessária para iluminar aquele ambiente. É claro que no caso de residencial, muitas vezes o cliente ele quer uma luz mais forte, né? Um ambiente com uma luz mais fria, um ambiente com uma luz mais quente, mas isso a gente define com o cliente. Quando a gente fala de ambientes de trabalho, ambientes públicos, ambientes com circulação de pessoas, né? Ambientes comerciais, esses ambientes, para o desenvolvimento dos trabalhos, eles necessitam de iluminâncias definidas, tá? E na norma, a gente trabalha sempre com as iluminâncias, né? Valor baixo, médio e alto. E aí fica a critério do projetista, juntamente com uma discussão até com o cliente, definir a iluminação necessária. Lembrando que quanto maior a iluminância, maior a quantidade de lâmpadas que serão necessárias para esse ambiente, tá? E aí depois a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, sobre os tipos de lâmpadas que a gente pode estar usando, né? Que é equivalente a essas iluminâncias, como que a gente pode dispor no ambiente essas lâmpadas, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês, ó, alguns exemplos. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma biblioteca. Biblioteca é um ambiente de leitura, um ambiente que, se você tiver uma iluminação muito fria, essa iluminação, uma iluminação muito fraca, insuficiente, fica cansativa a leitura. Você começa a ler, vai dar sono. Então, uma biblioteca, por exemplo, né, se ela é uma sala de leitura, a gente tem que trabalhar com iluminâncias de 300 a 750, tá? Se é um recinto somente com estantes, pode ter uma iluminância um pouco menor, se for um fichário também, tá? Pensando aí numa situação residencial, né? Deixa eu tentar achar aqui. Está no item 24. Aqui, ó. Nós temos vários ambientes, ó, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui de um pronto-socorro, né? Que é da área da saúde. As pessoas que trabalham na área da saúde, elas precisam trabalhar com precisão, né? Para furar o braço de uma pessoa, né? Para pegar a veia, por exemplo. Precisa de precisão. Então, a gente precisa trabalhar com ambientes bem iluminados. Estou citando só algumas situações para vocês, tá? Isso aqui não é algo que a gente decora,
Mas quando vocês forem desenvolver projetos, vocês têm que baixar essa norma, vocês têm que olhar nela para não sair colocando de qualquer jeito no projeto. Beleza, pessoal? Bom, para a gente finalizar esse primeiro dia, né? Só relembrando a vocês que as aulas, elas serão gravadas e elas ficarão disponíveis apenas por 24 horas para vocês poderem assistir, tá? Então, cuidem em relação a assistir as aulas, quem puder vir de forma presencial. As aulas gravadas, elas terão uma duração de, no máximo, aí, 15 minutos. Então, o que vai ser passado para vocês durante esses 15 minutos é uma orientação. Óbvio que as aulas presenciais, elas terão um conteúdo bem mais desenvolvido. Então, mesmo tendo material de apoio, pessoal, reforço a vocês, quem puder participar das aulas presenciais, tá? Reforço aí o convite, esse retorno, tá? Porque o conteúdo maior a gente vai estar passando nesse período maior de um pouquinho mais de 1 hora, beleza? E reforço a questão da duração das aulas ficarem postadas no portais por apenas 24 horas, tá? Depois disso, elas serão ocultadas. Então, se vocês não assistiram, depois vai ter somente material de apoio, beleza? Bom, alguns questionamentos que eu quero fazer com vocês em relação ao desenvolvimento de um projeto, né? Toda vez que a gente vai começar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que se questionar, né, é em relação à previsão de carga da edificação. É a primeira coisa que a gente tem que ter noção, tá? Então, essa previsão de carga, ela nos vai dar uma noção sobre o tipo de padrão que a gente vai usar nessa edificação, tá? Então, vou só fechar aqui para abrir para vocês verem. Bom, aqui, por exemplo, pessoal, vou abrir aqui no software só para mostrar. Quando a gente fala de carga da edificação, a gente tem que entender um pouquinho o seguinte, ó. Entrada de serviço. A entrada de serviço nada mais é do que o fornecimento de energia, né? Aqui no Mato Grosso, nós temos a Energisa, que anteriormente ela era conhecida como Semate, tá? Aqui nesse software, ele não tem Energisa, mas ele tem a Semate, tá? Então, a gente vai descer aqui até achar a Semate. A Semate está aqui. E aqui ela tem alguns tipos de fornecimento de energia, de entrada de serviço. Ela tem o padrão monofásico, o bifásico e o trifásico, tá? Aqui tem esse monofásico, que é 220, e esse bifásico e trifásico, que são outras voltagens, que não é o caso do dimensionamento relacionado à parte de engenharia civil, tá? Então, a gente vai focar nesses 3 primeiros aqui. O fornecimento monofásico nada mais é do que 127 volts, fase mais neutro. Então, existe uma fase mais um neutro, tá? O que eu preciso entender dessa fase mais neutra? Eu preciso entender o seguinte, pessoal, que existe uma carga para cada tipo de padrão. Então, o padrão monofásico, ele suporta uma carga de 0 até 8 kW de potência. 8 kW de potência nada mais é do que 8.000 watts de potência numa edificação. Ou seja, todos os itens de uma edificação, eles têm que somar e atender com esses 8.000 watts de potência, tá? Para ser considerado monofásico. Acima disso, você sobrecarrega o sistema. E aí, se acontecer de 2 chuveiros estar ligados ao mesmo tempo, pode começar a dar queda de tensão. Sabe aqueles momentos que dá aquela redução na iluminação? Aquilo ali é uma queda de tensão. Ela pode vir... Ela só deu uma leve redução, mas ela pode vir a comprometer e desligar a casa inteira, tá? Então, essa informação de carga de edificação, uma previsão inicial, que a gente vai ter uma aula para falar de forma mais detalhada sobre isso, é importante para a gente definir o padrão que vai ser utilizado. Então, assim, se a minha edificação vai ter um ar-condicionado que é 220, então eu não posso usar 127 volts. Eu vou ter que escolher o 220 e 127, que nada mais é que 2 fases mais neutro. 2 fases mais neutro, ele suporta uma carga máxima de 0 a 15 kW de potência. Ou seja, somando as tomadas da edificação e todos os equipamentos, a casa não pode passar de 15 kW de potência, ou seja, 15.000 watts de potência, beleza? E no caso do trifásico, que ele é 220 e 127, a diferença é que ele tem 3 fases, tá? Então, ele não tem só 2, ele tem 3. E essa terceira nada mais é porque para dar um equilíbrio maior nas fases, tá? Mais o neutro. O trifásico, ele vai de 0 até 60.
tá? Só que ele tem os tipos de fornecimento, T1, T2, T3, T4, T5, tá? O T1 e o T2 são os mais simples, né? E principalmente em questão a custo. Acima do T2, esse padrão ele acaba tendo um custo bem elevado, que ele é um padrão maior, de maior potência. Então, acima do T2, do T3, ele acaba sendo um custo mais elevado. Então, é importante que a gente tente sempre dimensionar uma residência. Eu me refiro a uma residência que não seja muito grande, né? Que a gente trabalhe ali no máximo com os 27 quilowatts de potência, tá? Acima disso, a gente já vai ter um padrão um pouco mais caro. É claro, se o seu cliente tiver um projeto aí de uma casa de alto padrão, ela já vai se enquadrar nesse T3 em diante, né? Mas pensando num projeto mais simples, de uma edificação menor, a gente vai sempre buscar realizar esse dimensionamento até a faixa aqui dos 27 watts de potência, quilowatts de potência. Beleza, pessoal? Então, na nossa aula de hoje seria isso, seria essa parte do fornecimento de energia, apresentação do plano de ensino, tá? As avaliações, elas serão basicamente o desenvolvimento de um trabalho na N1 e na N2, juntamente com uma prova que vai ter questões objetivas e discursivas, e a N3, ela vai ser compreendida do desenvolvimento de um projeto elétrico completo, tá? Então, na N3, a avaliação vai ser esse desenvolvimento do projeto completo feito de forma individual a princípio, beleza? Então, todos tenham uma boa noite e espero vocês aí na nossa aula presencial, na semana que vem, tá? Aguardando aí o retorno de vocês. Tenham todos uma boa noite e até mais.